E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar do episódio 6 da quarta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem nos Estados Unidos, que teve como destaque a grande volta do governador. Na verdade, ele voltou no último episódio, mas não foi lá uma grande volta, porque ele apenas olhou pra prisão, deu uma viradinha e pronto, essa foi a grande volta do governador. Mas nesse episódio 6 nós tivemos um grande foco nele, não só grande, como ele foi o único foco no episódio, como se fosse tipo, o único personagem focado. E uma curiosidade, né, esse episódio lembra muito, em questão de focar em um personagem só, lembrou muito o episódio 1 da primeira temporada, onde só focou no Rick, em questão dele encontrar a família, e ele acabou encontrando o Morgan. Então eu achei interessante a questão de focar unicamente no governador e focar unicamente no Rick, que ambos eram líderes de uma quantidade de soldados ou de um certo local e que acabaram perdendo seu poder. No caso, o Rick era o líder absoluto da prisão, só que ele acabou perdendo muito poder, ele acabou se aderindo a um governo onde apresenta um conselho, então ele não se tornou um líder em geral. E o governador, né, que era o líder de Woodbury, acabou sendo minimizado a um ninguém. Então, eu acho que isso é interessante de focar em questão de comparar o primeiro episódio com esse episódio, comparar também a questão do Rick ser focado, o governador ser focado unicamente, e a questão dos dois serem líderes que perderam totalmente seus poderes. Isso aí é só uma curiosidade que eu percebi, né? Não sei se vocês também perceberam, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Mas enfim, né? Em questão do episódio, nós tivemos uma introdução muito louca que, tipo, sei lá, mostrou o governador andando, né? Como ele sobreviveu, com uma musiquinha de fundo, sabe? Pareceu mais um clipe de música, sabe? Eu tava vendo essa cena e fiquei tipo, cara, isso daí não combina com The Walking Dead. Quer dizer, foi original, foi bacana, deu pra se divertir vendo aquilo, mostrando como ele sobreviveu, por onde ele passou e sua aventura destruindo Woodbury, sozinho, né, porque o Martinez e o Chambers abandonaram ele, com uma musiquinha de fundo. Ficou uma coisa meio tipo, divertida, bacana, só que eu não acho que combinou com o universo Walking Dead, porque o universo Walking Dead é um universo sombrio, com zumbis, e botar uma musiquinha de fundo assim, no início do episódio, eu acho isso meio exagerado, meio, sabe, animado demais. Eu sei que o Walking Dead normalmente tem músicas, só que é só no final do episódio, não no início. Então, isso daí meio que ficou um pouco, como eu posso dizer, diferente. Mas eu não acho que se aderiu perfeitamente ao episódio em si. Nós tivemos a introdução de novos personagens, mas eu acho que a personagem mais importante que eu devo falar nesse vídeo é a Megan, que no caso foi meio que uma substituta da Penny, né, que era filha do governador, e pelo trajeto do episódio o governador acabou criando uma relação de pai e filha, né, porque já que a Penny morreu duas vezes, né, a primeira vez lá atrás, né, porque assim, ela era uma zumbi, então ela morreu pela segunda vez pelas mãos da Michonne, ou pela espada dela, dependendo da sua visão filosófica, mas é óbvio, vendo nesse episódio, que o governador começou a ver ela como uma Penny 2.0, né, que nem a Carol vendo a Lizzie como uma Sofia 2.0, mas ficou mais ou menos assim. Uma outra coisa, né, que deu pra notar nesse episódio foi a mudança de visual no personagem, né, que ele deixou o cabelo crescer, a barba crescer, né, porque ele passou 2 meses sozinho, sem fazer porra nenhuma, só destruindo uma cidade inteira, que isso aí foi muito útil, né, porque, não sei, ele é maluco. Aí você vê essa mudança de visual e você finalmente pensa, porra, esse cara aí vai parecer com o governador da história em quadrinhos, com aquele cabelo liso, com aquela barbicha, só que não. Ele, em vez de parecer com o governador dos quadrinhos, com cabelo grande e tudo mais, não, ele tava parecendo com um mendigo. Isso aí eu achei meio tosco, mas foi realista, né? Eu tava esperando que ele parecesse um pouco com o governador dos quadrinhos, mas como ele tá numa situação não tão boa assim, esse novo visual dele eu achei bem bacana, apesar de ter tirado logo na metade do episódio. Eu achei isso meio tosco, ele podia invadir a prisão com aquele visual que ia ficar bem da hora, mas ele acabou tirando, estragou minha felicidade, não gostei disso. Enfim, teve a relação de pai e filha com a Penny 2.0, que no caso é com a Megan. Tiveram a introdução de mais 3 personagens, né? O pai que morreu, né? O pai que morreu e 2 garotas novas, que uma delas se chama Lily, e pra quem não sabe, na história em quadrinhos, quem mata o governador durante a saga da prisão é a Lily, dos quadrinhos. Então talvez, só talvez, nós descobrimos quem será o assassino ou a assassina do governador. Talvez seja a Lily.
Não sei, porque ela tá lá. E ela tá viva ainda, né? De acordo com o final do episódio. Então talvez ela deva ser responsável pela morte do governador no final da quarta temporada, no caso da metade. Durante o percorrer do episódio, eu percebi que faltou muito zumbi, sabe? Foi muita conversa, questão emocional, sentimental do governador se aderindo a esse novo estilo de vida, e eu acabei sentindo falta de ação. Não que eu goste de ação, sabe, 24 horas por dia, mas um pouco de ação não faz mal a ninguém, né? Mas infelizmente eles só botaram ação numa pequena cena onde o governador ia pegar oxigênio pro velho que morreu, e no final só, quando ele tentou proteger a garota. Então assim, eu senti um pouco de falta de ação. Me focou muito no emocional do governador, né, como se aderindo a esse novo estilo de vida, a questão dele queimar a foto como se estivesse dizendo: eu vou esquecer o passado e vou aceitar esse novo estilo de vida, eu vou aceitar viver essa minha nova vida sem ter traços do passado na minha mente. Então essa mudança, né, do governador, essa aceitação do presente, né, dos fatos que estão ocorrendo, foi muito importante para o episódio, e eu achei isso bem bacana, mas eu acho que não foi muito bem explorado de uma forma emocionante, foi mais uma coisa depressiva, sabe? Queimou a foto, puf, jogou, acabou assim, sabe? Nada extraordinário. Foi mais um episódio focado na escuridão, do governador lá no apartamento, porque eu acho que faltou muita, sabe, eu acho que o que fez esse episódio ser um pouco chato, que na minha opinião foi chato, foi a falta de ambiente, porque foi tipo, 45, foi mais ou menos assim, 75% do episódio foi dentro do apartamento, e os outros 25% foi no mato. Foi mais ou menos isso, ou 10%, depende do que você achar. Então eu achei que faltou espaço, faltou ação, faltou ambientes novos, faltou... zumbis teve, só que nem tanto assim, né, em questão de matar zumbi. O governador, ele deu pra ver também um outro lado do governador, o lado paterno, né, porque na terceira temporada a filha tá morta. Então, o único momento que a gente viu o governador tentando proteger a filha foi quando ele lutou contra a Michonne. Então, no final desse episódio, quando o governador estava matando os zumbis para tentar proteger a Megan, né, deu pra ver a fúria dele, a fúria paterna, né, para tentar proteger a garota como se fosse uma filha dele, porque ele tá vendo ela como uma filha. Então ver ele em ação, a forma como ele matou os zumbis só usando as mãos e os punhos, assim, eu achei isso fantástico, mostrou como alguém consegue proteger uma outra pessoa que ama, no caso o governador em si, protegendo a Megan. E cara, assim, ver, né, um novo governador também foi muito bacana. E o episódio acaba, né, simplesmente com ele encontrando o Martinez, né? Tipo, o Martinez tinha abandonado o governador no início do episódio, o cara passou 2 meses andando sozinho e no final encontra ele, sabe? Quais são as chances de você encontrar alguém que te abandonou 2 meses atrás? Não que isso seja um clichê, mas a chance disso acontecer são muito pequenas. Mas ele tinha um acampamento, tá? Ele tem soldados, então parece que as chances aumentaram. Uma outra coisa também que foi muito bacana de ver nesse episódio foi a referência aos quadrinhos. Não uma referência direta, mas é mais indireta. A questão dele falar o nome dele, um outro nome na verdade. Na terceira temporada, quando o governador estava falando com a Andrea, ele falou pra ela que o nome dele era Philip. Mas nesse episódio ele falou que o nome dele era Brian. Talvez, sabe, mudar de nome, uma nova vida. Mas isso aí, para algumas pessoas, pode até ter pensado, ele quis recomeçar, então ele escolheu um novo nome. Mas isso aí foi, pra quem não sabe, isso aí foi uma referência dos quadrinhos, porque o governador que a gente conhece, o nome dele é Brian. Então, quando ele falou pra Andrea que o nome dele era Philip, isso, se ele estiver seguindo a lógica dos quadrinhos, ou se estiver relacionado, significa que ele mentiu pra Andrea. Mas se não tá seguindo a história dos quadrinhos, então ele provavelmente deve ter mentido, ou dizendo um novo nome para recomeçar uma nova vida. Porque na verdade nos quadrinhos ele tem 2 pessoas, tem o Brian e tem o Philip. O governador que a gente conhece é o Brian, e o irmão dele é o Philip. Quando o Philip morreu, o Brian assumiu o nome do Philip para ser o governador de Woodbury. Resumidamente é isso. Então, assim, resumidamente, o episódio foi legal, deu pra ver um outro lado do governador, deu pra ver a relação de pai e filha com ele, com a Megan, deu pra ver ele tentando proteger a filha usando os punhos pra matar os zumbis, a fúria, né, tentando proteger alguém que ama, a vingança, né, contra Woodbury, entre aspas, né, porque não foi uma vingança lá grande coisa. Ele chegou, queimou uma casa, viu os zumbis passando e acabou. Só foi isso, só foi uma cena de 30 segundos.
Eu tava esperando o episódio inteiro queimando a cidade, só que não, foi 30 segundos dele queimando uma casa, só que nada impressionante. Teve alguns zumbis, não um monte, teve pouca ação. Então assim, de nota eu vou dar nota 7,5, porque eu senti falta de algumas coisas, como foco em outros personagens. Apesar do episódio só ter ele como personagem antigo, poderia focar em outros também, talvez no Martinez, porque o Martinez está sendo aquele personagem isolado, que não está sendo focado, e o Shepard nem apareceu nesse episódio. O episódio foi bom, mas eu acho que faltou certas coisas. Então é isso aí, pessoal. Fox, Walkberry, pra gente até o próximo vídeo. Valeu!